Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Luiz Antônio e falo aqui no YouTube sobre investimentos e educação financeira. Eu falo sobre fundos imobiliários, ações, tesouro direto. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal para você acompanhar cada vídeo que eu postar. Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Vou falar sobre as atualizações do mês de maio. Eu estou aqui com os relatórios dos fundos VILG11, VINO11 e RECT11, que são fundos imobiliários que eu já tratei aqui no canal, no meu quadro Fundo a Fundo, que é um quadro onde eu falo sobre o fundo imobiliário mais pedido por vocês nos comentários e analiso ele mais aprofundadamente. Antes de começar, eu queria sugerir que, se você ainda não viu os vídeos onde eu analiso esses fundos imobiliários no Fundo a Fundo, eu vou deixar aqui no card e também na descrição, porque esse vídeo é um complemento, é uma atualização dessas análises. Então fica comigo até o fim do vídeo, porque tem algumas novidades interessantes nesses fundos que vocês precisam saber. Primeiro eu vou falar sobre o Vinci Logística, o VILG11. Ele tem algumas novidades positivas, mas também tem algumas novidades negativas. A novidade positiva mais relevante para mim foi a aquisição do Extrema Business Park, um galpão logístico localizado na cidade de Extrema, em Minas Gerais, que já veio 100% locado para Tok-Tok. Isso aí impactou positivamente no fundo em alguns indicadores operacionais que a gente vai ver. Com a aquisição desse imóvel, a Tok-Tok passa a ser o principal inquilino do fundo, seguindo do Magazine Luiza, que formalizou mais um contrato com uma empresa do grupo. E aí, devido a isso, o fundo conseguiu mais receita nos imóveis e, consequentemente, conseguiu aumentar o dividendo distribuído, que é o que todo mundo espera e que todo mundo gosta. E no mês de maio, ele distribuiu 52 centavos, 2 centavos a mais em relação ao mês anterior, isso sem precisar distribuir nenhum resultado não distribuído até o momento. O contrato da Tok-Tok tem uma validade de 10 anos, e isso elevou a média de vencimento dos contratos do VILG11. Esses novos contratos também aumentaram a exposição do fundo ao setor de e-commerce, porque tanto a Magazine Luiza, tanto as empresas do grupo Magazine Luiza, como a Tok-Tok, também efetuam vendas por e-commerce. E agora a parcela de e-commerce dentro da receita do fundo, de inquilinos que trabalham com e-commerce, representa 51% da receita do fundo. Por mais que seja uma concentração em um setor só, é um ponto positivo, porque nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão consumindo mais através da internet do que fisicamente. O fundo também apresentou aumento no número de cotistas, que consequentemente aumentou um pouco a sua liquidez, e isso é sempre bom. Um dos pontos negativos do mês de maio foi que ocorreu um aumento na inadimplência. Ela passou de 1,3% para 3%. Isso porque 3 inquilinos deixaram de pagar os aluguéis até a data do vencimento, mas em compensação, os 2 inquilinos do mês anterior que estavam devendo o aluguel efetuaram o pagamento. Ainda impactado pela entrada desses 2 contratos no fundo, da Tok-Tok e de mais uma empresa do grupo Magazine Luiza, o fundo passou a ter um pouco mais de contratos atípicos do que atípicos, mas ele ainda está bem balanceado, com 53% típicos e 47% atípicos. Com a inclusão do Extrema Business Park, mais um galpão logístico em Minas Gerais, o fundo agora tem 63% da sua área locável bruta concentrada em Minas Gerais. O que aí fica meio alerta para, mais uma vez, quando você pensar em colocar o VILG11 na sua carteira, você procurar outro fundo imobiliário de logística que complemente o VILG11 em diversificação geográfica, que tenha mais galpões em outros estados. O fundo também teve uma valorização legal nessas últimas semanas. O PVP dele chegou a 1,1. E aí, com isso, a gente tem uma queda no dividend yield para quem vai comprar agora, que está por volta de 0,42%. Já no VINO11, eu acho que a gente tem um pouco mais de fatores negativos do que positivos. O VINO11 conseguiu manter a distribuição dos dividendos em 35 centavos, mas ele precisou usar um pouco do caixa, um pouco do resultado não distribuído para manter essa igualdade. O fundo teve mais uma queda na sua receita imobiliária. No relatório do mês passado, como eu mostrei no vídeo do VINO11, e eu vou deixar aqui no card também na descrição, ele mostrou que em abril ele teve uma receita imobiliária de 91% da sua receita contratada. No mês de maio, essa receita caiu para 85%, 77% relativos aos vencimentos de maio e 7,5% relativo a pagamentos vencidos que estavam inadimplentes, mas que efetuaram o pagamento. E aí a gente tem que as lojas Renner e a WeWork continuam inadimplentes, por mais que a WeWork tenha efetuado integralmente esse pagamento
do mês de abril que estava vencido. E esses 2 inquilinos são um dos principais inquilinos do fundo. E com isso a gente teve um aumento expressivo da inadimplência, chegando a 16,1%. E aí, como a receita imobiliária do Vino 11 caiu no mês de maio, para manter os 35 centavos que ele distribuiu no mês anterior, ele precisou pegar 3 centavos por cota do resultado não distribuído que ele tinha. E o fator positivo é que ele tem realmente uma gordura boa para queimar em resultado não distribuído. No mês de maio a gente está com 98 centavos de resultado não distribuído, que ele pode usar para regularizar, para manter a distribuição lá num patamar, sem variar muito. Ele também apresentou um aumento no número de cotistas, mas isso não impactou muito na sua liquidez. Ele teve uma valorização legal da cota nessas últimas semanas. E aí a gente só precisa realmente ficar de olho nessa inadimplência, ficar de olho em WeWork e acompanhar mais de perto esse fundo. No RECT 11, a gente tem uma relação semelhante com o Vino 11. Também é um fundo de escritório. Ele manteve a sua distribuição em 81 centavos. Teve realmente uma valorização na cota. A relação preço-valor patrimonial da cota chegou a 1, voltou a 1. Só que a gente teve mais um cliente no edifício Canópolis que já informou sua intenção de devolver um andar inteiro. A gente teve também no edifício Canópolis, no mês passado, um cliente informando essa intenção. E agora, nesse mês, mais um. O que elevaria a vacância do fundo. Só que, como eu falei no vídeo do RECT 11, do fundo a fundo, que eu também vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição, ele adquiriu um galpão logístico em Curitiba, que já veio também 100% locado. E agora a gente sabe que um dos clientes desse fundo é o Banco do Brasil. O RECT 11 consegue manter ainda um dividend yield elevado em comparações a outros fundos imobiliários. Mas a gente consegue ver nesse relatório que para manter os 81 centavos distribuídos, ele teve que distribuir mais do que o seu lucro líquido. Então ele teve que dar uma queimada no caixa para manter essa regularidade. Ao meu ver, tanto o RECT 11 como o Vino 11 estão passando pelas dificuldades dessa crise, que já era esperada, e que os gestores estão dando mais atenção para tentar diminuir as perdas para o cotista. No caso do RECT 11, a gente ainda precisa ficar de olho no vencimento do contrato com a Vivo, do edifício Barra da Tijuca, que termina no ano que vem. Eu ainda não vi nenhuma notícia falando que a empresa tem interesse em devolver o prédio, como aconteceu com a Petrobras e o XPCM, mas não custa nada a gente ficar de olho. Afinal, o edifício Barra da Tijuca ainda é o que representa a maior receita para o RECT 11. Não deixe de comentar aqui embaixo também alguma sugestão de fundo para eu trazer para o quadro Fundo a Fundo e a gente analisar aqui com mais profundidade. E se você ficou aqui e gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.